E, vamos lá procurar Sol Miranda, fazer uma live com Sol. Bora, Sol de Fato. Oi, Laura. Gente, olha aí, Laura, Dani Jamal, Nath Bueno. Só aguardando aqui Sol Miranda. Só falta Sol chegar. Pra deixar todo mundo. Ah, vou colocar um comentário aqui, é importante. Live com a Sol. Ei, amiga. Cadê? Levando uma pequena surra. Sol de. Opa. Aqui, ó. Sol de Fato. Nem tô vendo quem tá entrando ainda, gente. Peraí que tô levando uma pequena surra aqui. Fazendo essa live com a Sol. Cadê? Nem sei se Sol chegou. Gente, então. Eleições chegando. Mais do que nunca é muito importante a gente conhecer as pessoas que estão se candidatando. E daí eu acho que é importante apresentar para vocês uma pessoa que é muito presente, assim, uma pessoa que é Sol de Fato. Eu vi que você tá aqui, amiga, eu vou te chamar, que vocês têm que conhecer. Então, eu, uma pessoa que não sou tanto da política, que estou aprendendo, e estou com essa amiga se candidatando, e eu acho que vocês têm que conhecer, e eu acho que ela tem muito a ensinar pra gente. E Sol, tá me Oiê, ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Uma surra aqui, tô. Deixa eu aumentar. Eu tô levando uma surra porque eu não tô no meu celular. Descobri que eu tô no celular, que a câmera é ótima, então tá aparecendo minhas olheiras, tá vendo? Não As consegui minhas aqui. também. Olheira é vida, Aline. Olheira é vida. Quem tem olheira Olheira é vida? vive. Olheira é vida. Então, então tá, então eu vou ficar feliz, que eu nunca tive, mas dessa vez eu tô. Então, já vou começar, antes de tudo, eu tô vendo que o Renan, que é uma pessoa maravilhosa, tá falando que não vota no Rio, poxa. Renan, mas você mora aqui, amigo, então vamos ajudar, vamos fazer as pessoas se conscientizarem do quanto é importante conhecerem os candidatos, do quanto é importante conhecer a política, ainda que pouquinho. Eu conheço muito pouco, eu aprendo muito com essa mocinha que está aí dividindo a tela comigo, aprendo muito na vida, aprendo muito de política. E aí, para começar, eu queria que você, Sol, contasse um pouquinho quem é a Sol. Fala aí pra gente quem é a Sol, de onde você veio, continue sua história, por favor. Tá. Gente, boa noite. Aline, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Também aprendo muito com você. A gente vai aprendendo nas nossas construções juntas. Isso é muito importante de dizer, que nós somos autorreferências, que somos referências umas para as outras. Então, estou muito feliz de estar aqui dividindo esse momento contigo. Eu sou Sol, eu sou de Braz de Pina, zona norte do Rio de Janeiro. Moro no centro há 13 anos. Saí de casa para poder viver de arte, e eu sempre gosto de dizer que não é uma fala utópica, que é porque eu só tinha uma linha de ônibus para voltar para casa, que é o 335, e essa linha acabava às 11 da noite, e como os nossos ensaios varam aí a madrugada, eu muitas das vezes não podia voltar para casa, então tive que sair para realmente viver de arte. E nessa caminhada de saída de casa, eu comecei a, de fato, me profissionalizar e viver especificamente do teatro. Acabei adentrando aí no lugar de produção. Comecei o meu primeiro projeto de produção numa produtora de edição do audiovisual. Depois começo a produzir um bloco de carnaval, que é o bloco Me Beija que eu sou cineasta. Produzi o Me Beija por 2 anos. E aí começa a minha trilhada no teatro como artista profissional. E dentro desse aspecto, né, acho que eu fui me entendendo junto com o coletivo que eu faço parte, que é o EMU, e outros coletivos, que a gente precisava fazer autoprodução para poder, de fato, viver das nossas construções, né? Entendendo aí que tem todo um mecanismo de financiamento e investimento nas artes, que muitas das vezes não nos possibilita
devido toda a sua burocracia e devido também à forma como é instaurada a política pública, que a gente precisava se formar e se especializar e continuar disputando o mercado a partir das nossas vozes. Então, sou atriz, sou produtora, sou de Brás de Pina, sou mãe do Elton, um menino de 7 anos, sou pesquisadora, coordeno um núcleo de pesquisa na FRJ, que é o NEGRAR, um núcleo que eu coordeno junto com a Asa Ingéria, intelectual. Esse núcleo é voltado para pesquisa de artes, com um recorte em raça, história, religião e contemporaneidade. Então, é um pouquinho isso. Gente, tô nervosa só, olha, tô falando muito. Vamos lá, vamos lá. Acho que uma das coisas que eu fico assim, muito feliz, até a nossa história já se cruzou lá atrás, a gente não sabia, né? Você é de Brás de Pina, eu sou da Penha, e eu passei por todo esse perrengue que você passou, todo esse perrengue para sobreviver de arte, e tem isso, né? A gente tem que sair. E quanto que é louco isso? A gente tem que sair do nosso lugar para poder sobreviver de arte, e ainda é sobreviver, né? Acho que a gente já pode partir disso, ainda é sobreviver. A gente não vive de arte, a gente sobrevive de arte. E pegando um pouco assim, eu queria dividir um pouco assim de início essa história de como que era para você essa transição, sair da Zona Norte, ir para a Zona Sul para poder fazer aquilo que você queria, assim. Que eu acho, eu não sei, e acho que você pode me corrigir, que talvez essa questão de transporte também entra um pouco. Para mim, cultura, ela abrange muita coisa, assim, quando a gente fala de produção cultural, a gente não está falando só daquela peça, né? Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só do espetáculo, só da atriz, do ator. A gente está falando de todo um espaço. Assim, a gente está falando de transporte, a gente está falando de alimentação, a gente está falando. Isso tudo está aí na cultura, né? Quando você tem um teatro fechado, você tem menos gente pegando Uber e ônibus e metrô para ir até o teatro, você tem menos gente indo para o after no restaurante, para o after numa boate, sei lá, né? E aí, só pegando um pouquinho dessa parte que eu tô falando de transporte, porque eu lembro que também passava um perrengue, assim, a primeira peça que eu recebi, tava eu e o Orlando, você vai ter uma live com o Orlando hoje, né? Ainda hoje. Daqui a pouco. Já fica aqui um pequeno comercial dessa live com o Orlando. E a gente tava recebendo para fazer uma peça no Teatro Ipanema. Ele morava em Olaria, eu morava na Penha. E, cara, a gente chegava em casa, tipo, 2 horas da manhã. Saindo às 11, saindo porque tinha que ir até a Central, pegar uma Kombi. A gente ia até a Central, pegava a Kombi na Central para poder chegar, eu na Penha e ele em Olaria. E você tem dessas historiazinhas aí guardadinhas do seu coração também? Menina, eu comecei um processo de, assim, de tentar, né, me construir dentro dessa seara da produção, da atuação. E aí eu primeiro começo estudando na Rural, né, Universidade Rural. Então eu tinha que sair da minha casa e ir para Rural, da Rural ir para Botafogo, que era onde eu trabalhava, e às vezes eu voltava para casa da minha mãe, ali em Brás de Pina. Então eu tinha uma saída aí que já era de ponta a ponta, que já me colocava nesse questionamento, né? Então, esse debate da mobilidade, ele precisa realmente ser entendido num lugar de que nós tenhamos direito a essa cidade, mas um direito de ir e vir. Como é que a gente, de fato, consegue construir isso numa localidade em que todos os nossos, o nosso transporte público não permite nem mesmo essa baldeação, né? Como é que a gente consegue ter, de fato, esse direito numa construção em que nós, quando começamos jovens, ainda não havia naquela época, né, assim, projetos alargamente voltados para a construção da juventude dentro da seara mercadológica, assim, no mercado trabalhando, né? Então, acho que a gente precisa sempre fortalecer essa questão, que é a inserção dos jovens no mercado de trabalho, para que a gente consiga fazer essas conexões, né? E fazer essas saídas e ter esse debate também do transporte público para que a gente tenha, de fato, esse direito a esse ir e vir dentro da cidade, né? E aí tinha umas coisas, assim, que muitas das vezes eu peguei quem tinha, e assim como muitos de nós, para comer
no No ônibus, né? Para ônibus. comer no metrô, no trem. E como eu tinha esse lugar da atuação, era muito engraçado, porque eu comia quentinha, gravando texto, então eu comia quentinha e ficava, e hoje eu vou te falar. Então era todo um processo dentro dessas histórias de tentar me conectar com o meu trabalho, conectar com a faculdade, lendo livros, livros debaixo do braço, cadernos, anotações, e a quentinha. E vai de quentinha para dentro para poder passar. Tem uma tem uma história assim para mim que é muito delicada, que é uma vez numa dessas viagens, eu estava sem o dinheiro da passagem. E aí eu tinha que ir, falei, pô, vou dar um jeito de voltar, pedir para alguém, dar-se um jeito. E aí todo mundo sem grana, não tive dinheiro para voltar. Falei, eu vou ter que arrumar um dinheiro do metrô. E aí, aí começou, foi assim, tem um processo de construção, né, do nosso trabalho em rua, assim, que a minha seara é muito mais dentro do teatro fechado, mas foi quando eu fiz foi a minha primeira performance, assim, de rua, foi para conseguir grana para voltar para casa, sabe? Então, o que foi uma experiência ótima também, e acho que por isso também valorizar os trabalhadores das artes que estão aí na batalha do dia a dia, fazendo esse ir e vir, né? E quanto que a gente precisa retomar essa discussão de que precisamos valorizar esses trabalhadores da rua, né? Esses artistas da rua, e valorizar, sobretudo, esse trabalho, que é um trabalho, né? Que está sendo fornecido para a sociedade. É o que eles têm para doar, para oferecer, enfim, na verdade, doar não, para oferecer enquanto serviço, que a gente valorize, que a gente tenha mais esquemas para, de fato, colocar essa galera junto nessa construção, entendendo que o debate de cultura, assim como você falou, deve estar constantemente na rua. A rua é cultura. Esse trânsito, nessas articulações que a gente faz, esses contatos que a gente tem intersociais no dia a dia, é cultura também. Como é que a gente consegue fortalecer esse trabalho diário que dialoga com outros trabalhadores também, com outros trabalhadores autônomos que estão nessa ida e vinda de casa para o trabalho, né? Então, enfim, acho que tem... Essa, para mim, é a que mais me toma, assim, que mais me pega. E é isso, né? Assim, o que a gente entende como cultura também, porque você vê alguém na rua, aí a pessoa vai lá, se incomoda, sei lá, esses caras da bolinha que fazem coisas maravilhosas e você vira e dá R$ 1, mas na hora de você comprar uma latinha de coca, você não questiona se a latinha de coca está custando R$ 8, entendeu? Sim. Você simplesmente dá R$ 8. Então, assim, o que que é, ou quando você vai numa peça que custa milhões, assim, uma peça com orçamento. Essa parte eu vou até me segurar um pouquinho só porque eu que perco a linha. Lança Mas, brava! mas assim, algumas peças que você sabe que tem um puto orçamento, você vai lá e paga R$ 120 no ingresso, mas você não paga R$ 20 para assistir uma outra peça de uma galera sem grana, né? Enfim, sem patrocínio. Acabei, fiz aqui minha partezinha e vamos, vamos voltar. Mas é porque eu acho que é E importante que você traz, desculpa, Aline, só nada. para construir na reflexão, que tem um lugar, né, que, assim, de construção social mesmo, que a gente precisa ampliar, que é o fortalecimento da seara produtiva em torno das artes. E que essas artes estão em diversos espaços. E que a gente precisa olhar para essas pessoas, artistas, para essas pessoas que estão produzindo, para essas pessoas que estão fazendo arte, como trabalhadores. Existe aí uma desqualificação, sobretudo dos artistas da rua, sobretudo dos artistas que não estão dentro desse lugar de visibilidade da sociedade, dentro desse lugar de legitimação política que precisa ser pautado, né? As nossas artes, as nossas construções, somos nós mesmos que legitimamos. Então, o processo também de fazer, né? E acho que por isso um movimento muito importante que é Arte Salva, que também foi incorporado pelos artistas de rua, né? Quando teve o debate em relação à possibilidade de trabalho artístico no metrô, no trem, enfim, foi um debate importante dos artistas de rua, porque a gente precisa de fato valorizar. E aí, trazendo até para nossa construção do tema, né? Que é falar como a arte pode salvar nossos bairros, se a gente tem políticas públicas que incentivem esses trabalhos, que sejam em praças, que sejam nas ruas, que sejam em casas, né? Pegando ideias de festivais que são feitos dentro de casa. Se a gente tem políticas públicas que realmente incentivem essas construções em outros espaços, em outras localidades, que abra a possibilidade de interlocução
com os artistas, com os profissionais, em lugares não já esquematizados, a gente, pelo amor de Deus, a gente amplia as possibilidades do fazer, a gente amplia essa discussão entre artista, entre território. Acho que um debate importantíssimo é esse da construção territorial, o quanto que o artista está colaborando para a construção daquele espaço. Um espaço que recebe arte é um espaço que está, inclusive, dentro de um lugar um pouco mais propício de segurança, né? Quando você tem a possibilidade de ocupação orgânica de um espaço, quando as pessoas se sentem à vontade para ocupar aquele espaço, você está colaborando também para uma construção de segurança pública, né? Entendendo que o debate da segurança pública não é tanto do escopo da vereança, né? Está mais no escopo do Estado, mas acho que a gente também precisa pautar isso. É como que a gente consegue construir esses espaços de bem-estar, de lazer. E a arte ela é fundamental para a nossa saúde mental. Isso já é comprovado, não é a gente que está falando. Os cientistas, as pessoas que trabalham com saúde mental, elas vão dizer que na nossa construção de hábitos diários, a arte, o lazer, o entretenimento é fundamental para que a gente consiga respirar diante disso tudo. Então, valorizar esses profissionais e valorizar essas construções que são feitas fora da caixinha, né? Possibilidade, por exemplo, da gente ter festivais audiovisuais nas nossas praças, nas nossas ruas. Possibilidade da gente ter os festivais acontecendo com outras possibilidades. Possibilidades econômicas, possibilidades de ocupação. Qual é a possibilidade da gente ter, sabe, assim, no seu bairro, um festival audiovisual, onde você consiga trazer até o que está sendo produzido pelos artistas locais, pelos fazedores locais. Como é que a gente consegue valorizar uma coisa que faz parte da nossa infância, né? Que a gente cresce assim com o lúdico imaginário, o circo. O circo, gente, tá... Embora se tenham aí possibilidades, né, para se valorizar os profissionais circenses, é uma arte que, de alguma forma, está sendo abandonada pelo Estado, está sendo abandonada pela entidade pública. Imagina você ter, quando você fala da bolinha no sinal, né? Você ter esses artistas trabalhando sem ter essa necessidade de se colocar em risco, de se colocar a perigo de ir para a rua pedir dinheiro no sinal. Mas tem um espaço para ele dentro daquela localidade, uma banquinha, que seja um palco alternativo para que eles consigam fazer os seus processos. E isso tudo é investimento público, de se olhar para uma outra possibilidade com as artes, né? Sobretudo essas artes de rua. Acho que eu fiquei pensando muito... Ai, eu falo muito, pode falar ali. Não, é porque eu ia te perguntar, eu tô achando maravilhoso, porque era o que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar para você, enquanto vereadora, porque é esse cargo que você está pleiteando, é esse cargo que você vai conseguir. O que você poderia fazer por essas artes? A gente começou nessa live falando disso, né? Da gente ter que sair do nosso lugar para ir, não só... E a gente é da mesma época, então assim, a gente não só saía para poder trabalhar, como a gente saía para poder consumir arte, né? Hoje em dia, até que tá antes da pandemia, até que estava mais distribuída, eu acredito muito que com a internet se tornou um pouco mais democrático, né? A gente consegue chegar até onde antes talvez não conseguisse chegar, por questão de políticas públicas mesmo, de falta de verba. E era isso que eu ia perguntar, eu tô achando maravilhoso, porque você já descarrilhou e já foi falando sobre isso, assim. Mas dá essa esclarecida pra gente, depois já tem 3 perguntas aqui, eu vou ler aqui depois, mas o que você, dentro dessa... Como eu falei no início, eu sou bem novinha na política, então eu mais nessa época que eu vou lá saber até onde quem pode ir, até onde eu alcanço de outra pessoa. Então, o que você, sendo vereadora da cidade do Rio, o que você pode falar sobre arte, fazer para a arte, sobretudo nessas periferias? E quando eu falo periferia, eu não falo num lugar pejorativo, não é isso a palavra. Mas assim, eu falo sobre um lugar onde realmente não olha. Quando você fala, eu vou a uma peça de teatro, você não pensa, vou a uma peça de teatro, não só. Você pensa, ela vai lá no Shopping da Gávea, quer que seja, entendeu? Então, assim, como que você, enquanto vereadora, pode ajudar nessa distribuição de cultura, dentro do município do Rio, né? E não só na distribuição, mas como você falou de profissionais não, de
fazedores de cultura. Eu não tô em cima do palco como você às vezes está. E a gente é fazedora de cultura da mesma forma, entendeu? Para Sim, um festival acontecer, precisa de você em cima do palco, precisa de mim no backstage, precisa do cara que vai lá martelar e colocar o cenário de pé, e que às vezes não entra nem na ficha técnica. Então, sim, assim, como que dentro, sendo, sendo uma vereadora, o que você pode fazer para mudar ou para tá. melhorar essa história? Tá, eu queria antes, é porque assim, a gente tá em períodozão de campanha já. Então, é porque a galera tá aqui trabalhando junto, a gente parou pra fazer a live. Aí eu queria primeiro dar um salve aqui, ó, povo. Ah, Dar um isso aí, galera. só pra, só pra dizer que construção é coletiva, construção é colaborativa, então nada que é sozinho, né? É sempre pensando junto. E essa galera aqui é uma galera de cultura, é uma galera da arte que está pensando junto. Então, tudo que a gente está pensando como proposta vem desses corpos também, vem das nossas discussões, dos nossos encontros que temos feitos setoriais, encontros temáticos sobre arte e cultura. Acho que assim, tem um debate que é importante, que é sobre território. E aí, dentro disso como é que a gente consegue ampliar as possibilidades do orçamento, entendendo que cada território tem a sua especificidade. Cada território tem ali a sua construção cultural. Acho que uma das coisas é a gente propiciar uma melhor distribuição do orçamento cultural. E nessa distribuição que a gente tem ali também propostas efetivas para que sejam discutidas, né, essas propostas de ocupação dos espaços, para que sejam discutidas e fiscalizadas se realmente estão sendo pensadas com qualidade, para que a gente tenha essas propostas chegando e valorizando os profissionais, para que dentro disso haja condições que realmente nos permitam viver como profissionais das artes e não sobreviver, como você bem falou. Então, propostas de melhor distribuição do orçamento para todas as zonas, para todas as regiões, propostas de ocupação de espaços a partir de agentes territoriais, simplificando, que os espaços possíveis, como equipamentos culturais, equipamentos artísticos, tenham prioridade na ocupação pelos agentes que moram naquele território, para que a gente abra um olhar para que as pessoas que vivem cultura naquela territorialidade possam ocupar os espaços que estão presentes ali, entender também como é que a gente pode ampliar a discussão em torno dos equipamentos municipais que devem ser disponibilizados para a população. Então, como é que a gente consegue, de alguma forma, colocar esse debate a público para que não seja só uma construção interna. E também acho que a gente precisa pensar na manutenção dos espaços já existentes, né? Nós temos aí lonas, arenas culturais que são do município, espaços que já foram construídos, espaços que, para se manter, para receber bem os artistas, para receber bem os trabalhadores e para receber a sociedade, precisam de manutenção. E manutenção é no equipamento, é na sua estrutura e também manutenção em relação àqueles trabalhadores que vivem aquele espaço e que, de alguma forma, fazem com que aquele espaço resista. Acho que também a gente precisa pensar em fortalecimento de equipamentos de resistência, que não são equipamentos do município, mas como que o município pode fazer uma articulação com esses equipamentos de resistência, né, para que a gente tenha, de fato, uma proposta efetiva de articulação com os espaços, os equipamentos que já são construídos por sociedade. Então, acho que é um debate importante também. Então, acho que, a priori, são essas propostas possíveis dentro da nossa construção. E aí, obviamente, que a gente precisa pautar questões que são mais ligadas a grupos, né? Como que a gente consegue ampliar a discussão aos grupos que também constroem essa sociedade. Quando eu digo grupos, eu quero dizer que o teatro, por exemplo, é uma manifestação cultural e artística que demanda vários segmentos dentro dele, né? Então, nós temos aí diversas possibilidades do fazer teatral que precisam estar contempladas nos editais de cultura. E aí, quando eu falo isso, é trazer a possibilidade dos editais voltados para propostas teatrais que debatam território, que debatam negritude, que debatam gênero, que debatam sexualidade, que debatam, enfim, que debatam mais possibilidades possíveis para a gente ter uma construção de fato diversa. E aí, quando a gente fala isso, né, é pautando todas as possibilidades. Se a gente tem, por exemplo, um investimento muito grande na Zona Sul, esse investimento ele está sendo feito onde? Em que lugares da Zona Sul, por exemplo, estão sendo feitos os investimentos? Como é que está o olhar para as favelas? Porque as favelas da Zona Sul e do centro da cidade também são
tem outras especificidades que muitas das vezes não são olhadas. A gente estava hoje conversando com a candidata à prefeita, a Renata Souza, e ela trouxe assim um olhar muito, muito importante para essas localidades, né? Ela como cria da Maré, eu sou cria de Braz de Pina, de uma favela chamada Cinco Bocas também. Então, como que a gente consegue olhar para esses lugares dentro das suas especificidades? Há projetos que são pensados para espaços planos, mas que em morros não conseguem se estabelecer. Então, como é que a gente também consegue olhar para aquela cultura daquele espaço possível, né? Como é que a gente consegue, enfim, de fato, ampliar esse olhar para que a gente não discuta território apenas por uma questão de bairro e de zona, mas para esses pequenos subgrupos ou territórios existentes dentro desses bairros, dentro desses territórios. Então, ampliar de fato essa construção. E aí, falando sobre Zona Norte, minha Zona Norte querida, Zona Oeste, é como que a gente consegue fortalecer, além dessa manutenção desses equipamentos, né, outros equipamentos possíveis nesses bairros, que estão nessas zonas que geralmente não são olhadas com tanto respeito. Respeito que eu digo porque os cidadãos dessas localidades constroem essa cidade, então precisa ter respeito no olhar. Como é que a gente consegue olhar para os equipamentos culturais como possibilidades de geração de emprego e renda? Então, que os equipamentos culturais, nessa conexão com os agentes locais, sejam geradores de emprego e renda para esses agentes. E aí, quando eu falo de agente, não é só a pessoa que está articulando com o território no sentido cultural. Eu falo da segurança, do segurança do espaço, das pessoas que trabalham com serviços gerais, falo das pessoas que trabalham com gastronomia, o quanto que a rede gastronômica cresceu nesse período da pandemia como um projeto autônomo, porque muitas pessoas não conseguiram, de fato, permanecer nas suas atividades e aí acabaram adentrando nesse mercado, quanto que isso evidencia essa necessidade básica de profissionais que já estão e de pessoas que estão se profissionalizando nisso. Então, é debater toda essa construção de rede em torno do equipamento cultural como uma rede que precisa ser fortalecida. E aí, só também trazendo de novo uma coisa que você traz, né, que é olhar para nós, quando você fala nós que estamos no backstage, eu também sou pessoa do backstage, né, eu também trabalho muito com produção, é como que a gente consegue ampliar o olhar justamente para essas pessoas que estão nessa construção e que não estão sendo visibilizadas. E aí você tem o técnico que trabalha com som e luz. E aí, cara, falar de favela para mim é muito importante, porque a efervescência que a gente tem cultural nas favelas é enorme. O funk é aí um dos nossos maiores chamariz culturais. E fortalecer o funk é fortalecer a galera que está trabalhando com funk diariamente nas favelas também. Não só, mas também a galera do mainstream, mas também esses agentes que estão diariamente ali. Como é que a gente fortalece o olhar da favela e das pessoas que estão de fora da favela, o quanto que aquilo ali é importante para aquela construção? Nós mudamos o nosso consciente, o nosso imaginário a partir desses processos culturais. Então, falar sobre política pública territorial é falar também sobre como que a gente consegue, via instância pública, colocar como legítimo na instância pública o que a sociedade já legitimou. Porque essas são manifestações legitimadas pela sociedade. E o projeto principal da política pública é dar suporte para aquilo que a sociedade legitima. Então, é fortalecer esses profissionais que estão ali diariamente nessa construção. A pessoa que trabalha com DJ. Gente, DJ é uma coisa, assim, é uma das funções mais primordiais. É com o DJ que a gente senta e consegue ter o nosso momento de lazer, nosso respiro. Eu não sou DJ, eu não vivo da música, eu vivo do teatro. Mas eu sento uma vez por semana, pelo menos com um grupo de amigos, e escuto músicas de um grupo que trabalhou pra caramba pra fazer aquela música chegar até mim. Então é meu dever, é minha obrigação defender esses profissionais da música, defender esses profissionais que me possibilitam estar como cidadã nesse momento de lazer, de entretenimento, né? Então, é fortalecer de fato toda essa rede de profissionais. E aí tem uma imagem que para mim é muito importante dentro do audiovisual, que é a pipoca. A gente, quando vai falar do audiovisual, a gente fala da pipoca. Você bota uma imagem da pipoca, né, com aquele pacotinho cheio de listrinha, todo mundo vai falar cinema. Quem faz a pipoca, gente, é um pipoqueiro, uma pipoqueira. Essa pipoca sustenta uma família inteira. Essa pipoca sustenta um trabalhador ou uma trabalhadora. Essa pipoca foi feita por alguém. Alguém comprou o milho, alguém comprou o óleo, alguém comprou a panela. Alguém investe dinheiro para fazer aquela pipoca chegar. Então, essa imagem da pipoca, para mim, é uma imagem de trabalho.
E a gente precisa olhar com muito cuidado para esse imaginário comum, como um imaginário que é sustentado por trabalhadores. Então, enfim, acho que nas propostas tem todo esse aspecto burocrático de proposta de melhor distribuição no orçamento, manutenção dos equipamentos culturais, possibilidade de construção de novos equipamentos nos bairros da Zona Norte, Zona Oeste, Centro, também Zona Sul, e é todo esse debate também em torno da nossa leitura de mundo, que é uma leitura muito associada a um trabalho laboral. Então, assim, que a gente construa esse debate mais efervescente com sociedade também é proposta. Nossa, aplausos. Caraca, arrasou. É exatamente isso, assim. Foi o que a gente já falou lá atrás também, que a cultura, ela não é só aquele espaço para você falou de filme, de audiovisual. Você, quando está indo até o cinema, você não está indo. A cultura não é só aquele filme que está exposto ali. A cultura é a pipoca do pipoqueiro lá de fora, do pipoqueiro de dentro do cinema, sabe? Enfim, é um todo, né? E. Eita! Agora me deixou. Tem a Juliana, tá falando aqui no chat, que é moradora do Santa Marta e por muitas vezes mesmo em eventos gratuitos ali embaixo do Botafogo e Jardim Botânico, as pessoas não se sentiam parte daquilo e pouco ocupavam aqueles espaços. E é só porque ela traz aqui uma coisa que é fundamental, né? O quanto que o fato de morar em Santa Marta, Botafogo, muitas das vezes não nos faz sentirmos pertencentes a Botafogo, mesmo sendo moradores do Santa Marta. Nessas viagens idas e vindas, eu morei em Botafogo também, uma república com 11 pessoas, eu era a única mana da república. Eram 11 meninos e o debate ali era forte. Mas tem isso também, né? Assim, enquanto que por isso que a gente precisa pautar a partir das especificidades do bairro, porque o bairro ele contempla muita gente, contempla muitas culturas, e as favelas precisam ter esse olhar atento. E que a gente também, assim, na ocupação das favelas, tenha muito cuidado, porque muitas das vezes o que chega são projetos de pessoas externas à favela, externas ao território, que não conhecem aquele território, achando que vão mudar o território, vão ser a salvação. Não, gente. A salvação para o território, ela é feita, dada, pensada pelas pessoas que moram naquele território, diariamente. As pessoas que melhor podem construir pautas e políticas para aquele território são as pessoas que moram ali e que elas estejam, de fato, não apenas, mas entendendo toda a importância, né, delas estarem na construção efetiva, na participação efetiva na construção de políticas públicas, mas que elas sejam também agentes e que recebam também por isso. Porque um dos nossos maiores entendimentos sociais, né, é a construção da trajetória a partir da visibilização. Faça parte disso aqui que vai ser bom para você no futuro, no futuro, no futuro, no futuro. Temos emergências agora. Temos questões que são para o futuro a longo prazo, óbvio, porque isso é manutenção de vida. É a gente pensar nas nossas crianças e dar para elas futuros melhores. Mas tem a questão do agora também. Então, entender como que esses agentes locais podem contribuir no agora e que eles sejam valorizados no agora. Porque é disso que a gente precisa, que eles estejam pautando seus próprios territórios, que nós estejamos pautando nossos próprios territórios, né? Que nós estejamos pautando as nossas especificidades. E é isso. Acho que a Juliana traz aqui uma questão que é seríssima. E também que nesses outros espaços, que muitas das vezes são espaços que não nos possibilitam chegar, que haja também um processo formativo ali para as pessoas que compõem esses espaços, para que elas saibam receber as pessoas. Porque a gente constrói essa cidade dia a dia, botando tijolo, fazendo todo o nosso projeto político, pedagógico, etc. Então também que haja um processo ali formativo que é de chamar e convidar as pessoas. Porque nós somos tão pertencentes de um espaço cultural como o nosso quilombo, terreiro contemporâneo, aqui no centro da cidade, como somos pertencentes também do Museu de Arte Moderna, do Rio. Então, que haja também um movimento, e aí eu acho que é um movimento de educação e formação das pessoas que cuidam desses espaços, de chamar e convidar as pessoas. Não estou falando especificamente do Museu de Arte Moderna do Rio, mas estou falando de maneira geral, para que fique entendido que não é uma indireta, mas que seja entendido como um processo de formação geral. Como é que a gente convida as pessoas? Também, e que a gente largue um pouco desse olhar colonizador, né?
de querer entrar na favela. Você fala do funk muito bem. E aí a Juliana, quando traz isso de não se sentir pertencente ao bairro, por mais que esteja naquele bairro, porque muitas vezes tem ainda esse olhar colonizador, né? De eu vou até a favela mostrar para a favela o quanto a favela é bom. Tipo, oi? Né? Eu vou até a favela para falar sobre o funk. Não, você vai até a favela para você aprender sobre o funk. Né? Você vai até a favela para você conhecer e saber quem faz e como faz e a partir de que olhar, né? Sim, Então, total. é uma coisa meio. Ainda existe muito esse olhar colonizador na gente. A gente não. É uma coisa também estrutural, né? Esse olhar, porque é uma coisa que não nos constrói. A gente ainda acha que a gente que está aqui é mais do que quem tá lá em cima, sabe? Então, enfim, desculpa, Tem te dei uma uma passada. coisa. Não, não, eu acho que tem uma coisa que é. Porque essa questão da colonização ela é tão forte que muitos das nossas construções elas passam pelo inconsciente. Eu sempre gosto de trazer o exemplo da minha irmã, que para mim é um exemplo muito fundamental, porque minha irmã era dançarina de funk, era dançarina do Bola de Fogo. Então eu cresci ouvindo funk dentro de casa, eu cresci vendo a galera, os MCs chegarem, Birulebe tá chegando, eu cresci vendo o pessoal em casa, assim, da minha irmã, chegando para construir, fazendo música, e vendo o corre, vendo a dificuldade. E eu, quando passava nos lugares com a minha irmã, e eu só fui ter consciência disso muito tempo depois, eu não conseguia entender porque eu ficava tão feliz em acompanhar a minha irmã. Eu não conseguia entender por quê. Tipo, minha irmã não conseguia dinheiro com funk, a minha irmã não conseguia. Mas era o fato de eu andar com ela, a galera fala assim, pô, lá, irmã da Fernandinha. Era coisa de chegar e todo mundo falar, e aí, Fernanda, eu não sei o quê, ela é minha irmã. Então, era um processo de autoestima muito importante. Imagina, um corpo preto favelado, com várias questões. Eu me sentia ao máximo. Eu me sentia aquele queijo, aquele pedacinho de queijo do pão francês. E... Com uma manteiguinha. Poxa, o que é isso? Eu falo assim, gente, que maravilha. Mas porque esse processo não nos faz entender que esses movimentos, essas manifestações que crescem no nosso espaço, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa construção diária, esse processo colonizador não nos permite valorizar. Então eu também precisei passar por um processo de conscientização para que eu entendesse que o funk foi primordial para minha vida. Foi primordial para minha família entender, por exemplo, a liberdade da minha irmã em relação ao corpo dela. A liberdade nossa, é óbvio que tem várias questões aí, né, em torno do corpo feminino, como que ele está sendo visto, quanto que esse corpo está sendo, né, explorado, muitas vezes por esse lugar né, enfim, tem essa discussão, mas o fato dela decidir ser autônoma do processo dela e fazer a construção dela foi fundamental para mim, né? Tanto que eu sou formada em letras. E o primeiro artigo da faculdade foi falar do funk como possibilidade de construção, não sei o quê. Então, e nem ali eu acho que eu só queria falar sobre, mas acho que depois eu fui entendendo, assim, que foi muito por conta da minha irmã, sabe? Que foi muito por conta de ver aquele bando de gente sentando, construindo, e mixa aqui, mixa ali, vamos pra rádio, vamos levar o disco, senhor, sou da época do disco. Do disco não, do CD player, pelo amor de Deus. Ah, você é da época do disco um pouquinho também, vai. Para Pegou mim, ali. Pegou o final do disco, sim. Pegou, que eu sei. Cara, eu acho que eu peguei. É porque eu tenho muito mais aquela lembrança do toca-CD, né? Aquela coisa retangular com a bolinha. Você pegou o cassete, garota. Você pegou o cassete. Claro que eu peguei fita e desenrola a Isso, fita. então. Não vem querer bancar essa, né? Do CD, do Spotify. Não é, Isso não, não. porque eu tô. Mentira. Não, mas muito orgulho de pegar essa época. Muito orgulho. Muito. Faz parte. Sim, constrói, né? História. E aí, quando você fala isso da sua irmã, assim, é muito legal que a gente entra um pouquinho nessa seara também da representatividade, né? Do você se ver nessa autoestima, que é esse lugar de que a gente não tem tanto. Então, assim, pegando esse processo que eu passei, que você com certeza passou, eu me via atravessando a cidade
para poder fazer arte, né? Para poder viver da arte. E eu estava sempre naquele rolê branco, assim. Então, como eu precisei, por muito tempo, falar, caraca, e aí, quando é que vai mudar de eu ter mais, né? Então, eu fico pensando muito nisso também, do que vai. Eu falei até da Arena de Pro, porque quando eu passei, quando eu fui com muitos espetáculos para a Arena de Pro, que é pô, no meu bairro, né, cara, na Penha. Então eu estava indo fazer arte na Penha. Eu estava podendo almoçar, já morava, né, na Zona Sul, mas eu estava indo almoçar na casa da minha mãe. Então eu saía para trabalhar, eu fazia questão de dormir na casa da minha mãe, porque eu podia ir andando até o meu trabalho, voltar para almoçar e depois voltar para o meu trabalho, né? Uma coisa que putz, você conseguia fazer aqui na Zona Sul. E é um pouco isso de, para falar assim, rapidamente sobre representatividade, muito rápido, que não está no meu tema, mas você falou de você ser a única mãe numa república de 11 homens, sabe? E aí, eu queria, para quem está aqui e me conhece, eu sou produtora cultural e tenho uma ocupação chamada Ocupação Ovários, que teve um debate muito legal, assim, é uma ocupação feita por mulheres, pensada por mulheres, onde só mulheres representam, e teve uma mesa de mulheres pretas e a Sol estava lá. E aí eu queria que você falasse só um pouquinho, assim, né, sobre a sua candidatura, para você ser mulher preta, se candidatar para vereadora, como é que é isso para você? O porquê de você ter decidido isso? De agora é minha hora e eu vou fazer essa diferença. Até aqui eu tava tranquila. Ó, eu acho que um dos movimentos mais importantes para mim, assim, aconteceu em 2015, quando eu fui ao Fórum Nacional de Performances Negras, fórum esse que foi idealizado pelo Bando de Teatro Olodum e pela Companhia dos Comuns. Quando eu estive no fórum, eu pude ver diversos artistas do Brasil inteiro pautando e reivindicando politicamente os seus lugares enquanto fazedores negros na seara cultural. Aquele foi um dos momentos realmente mais significativos para minha construção e para minha trajetória. Porque até então eu não sabia que existiam tantos grupos negros de teatro, de dança, de performance no Brasil. E ali foi onde eu começo, de fato, uma construção política dentro do teatro, né? Entendendo aí o teatro como pauta de reivindicação política. Dali, eu sempre fiquei com a ideia de pensar em outras construções no Rio de Janeiro, entendendo que eu fui para o fórum para pautar a liberação da verba da Funarte, da Bolsa em apoio aos fazedores negros, né? Bolsa Funarte de fomento aos artistas e fazedores negros. A Funarte estava segurando a verba e a gente foi lá para pautar, para brigar e falar assim, libera o dinheiro. São 45 projetos do Brasil inteiro, de pessoas que construíram, que demandaram tempo, libera o dinheiro. E aí lá, em algum momento, eu trouxe uma fala que era contraditória à fala da pessoa que respondia pela Funarte. E quando eu trouxe a fala, uma galera junto falou também. E aí toda a fala que alguém fazia, a galera ia também. E aí o fulano fazia a fala, a gente ia também. E aí eu fui vendo o quanto que o movimento coletivo, ele tem força. O quanto que ele é um movimento extremamente importante para a gente fazer as nossas reivindicações, para a gente, de fato, conseguir viver como artista. E aí, no meu grupo de teatro, né, a gente começa a pautar junto construções que consigam, de alguma forma, visibilizar outros grupos, outros coletivos e também visibilizar o nosso grupo, porque também é um grupo muito novo dentro dessa construção toda, né? A gente começou o grupo em 2015, estamos aí em 2020, então é um grupo novo. Então, como é que a gente conseguia pautar a nossa inserção no mercado? Como é que a gente podia pautar a inserção dos fazedores negros no mercado? Como é que a gente conseguia disputar mecanismos de incentivo fiscal, de incentivo às artes? Então, eu fui entendendo que precisava pautar isso na seara política institucional. E aí, esse ano, na verdade, em 2018, eu adentro em algumas candidaturas políticas como voluntária para ajudar na construção e também para entender como é que, de fato, a gente se coloca como ser político dentro dessa representação da política institucional.
E aí, esse ano, eu estava em outros processos de candidaturas. A pandemia, obviamente, traz aí uma discussão que é quais são as nossas garantias enquanto fazedores negros, enquanto trabalhadores da cultura, quais são as nossas garantias enquanto profissionais da cultura, quais são as nossas garantias, como estamos conseguindo viver diante disso tudo. E aí, se de um lado o entretenimento, se de um lado as artes possibilitam aos cidadãos, durante a pandemia, alguma possibilidade de lazer, de fuga, de respiro dentro dessa toda a construção, por um outro, os trabalhadores das artes se veem totalmente abandonados por não ter nenhuma política pública de incentivo a esse momento. E aí, obviamente, que eu falo dos trabalhadores das artes junto com os trabalhadores autônomos. E aí, obviamente, eu trago para uma questão mais ampla, que é quais são, de fato, as políticas públicas que estão olhando para os cidadãos. E aí, dentro disso, como uma trabalhadora das artes e uma trabalhadora autônoma, eu me vi num momento de desespero. Eu me vi sem saber como iria colocar a comida dentro de casa, tendo um filho de 7 anos. Eu me vi num processo realmente desesperador e eu vi que esse processo não era só meu, que era com uma classe inteira, com uma classe que estava dizendo: nós fazemos parte de um dos grupos que mais movimentam a verba do Estado do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte de um grupo que mais movimenta o entendimento brasileiro fora do país. Nós fazemos parte da cultura que movimenta essa sociedade. E a instância pública não está olhando para nós. A instância pública não está vendo as nossas contribuições. E aí, óbvio, que a gente tem, e que bom, muitos parceiros na instância pública que já estão pautando isso, que pautam isso há um tempo, mas são ainda números muito pequenos de representantes em relação à quantidade que a gente tem de parlamentares. Então, e aí isso foi uma construção coletiva, junto com grupos e pessoas, de entender que precisava também de mais uma pessoa da cultura pautando isso. E aí, óbvio que aí, como uma cidadã, eu estou pautando a cultura e as artes, mas estou pautando também os trabalhadores autônomos, estou pautando também a saúde pública, porque eu preciso da saúde pública, assim como todos nós precisamos. Estou pautando a educação pública, porque nossas crianças precisam de educação pública de qualidade. Estou pautando todas as necessidades que nos atravessam enquanto corpos que estão diariamente sendo impactados pelas desigualdades sociais. Então, nós, Aline, como corpos que sabemos as dificuldades, que corpos que sabemos as questões todas, que não nos permitem ter esse sorriso largo no dia a dia, nós precisamos pautar a instância pública, porque a única possibilidade que tem é a instância pública. A instância pública precisa nos reconhecer, nos valorizar. Então, eu faço parte inicio, né, a trajetória como sociedade civil organizada. E aí, a sociedade civil organizada, e aí quando eu falo sociedade civil organizada, eu falo os grupos, movimentos de reivindicação, são esses grupos e movimentos que me dão força, me dão suporte para ter coragem de entrar, porque eu não estaria aqui também se eu estivesse sozinha. Então, eu estou junto com uma galera enorme. Esse ano, a legenda tá no meu nome, tá com esse número que está identificado a mim, só que esse número não é sobre mim, é sobre uma rede de pessoas que está pautando diversidade, que está pautando consolidação de garantias para nós, trabalhadores, que está pautando, de fato, um olhar da instância pública, institucional, política, para nós que somos diariamente atravessados por essas questões. Eu acho que eu, assim como muitas outras candidaturas que estão vindo esse ano, somos, né, sementes aí desse processo todo de apagamento e de invisibilidade das nossas construções. Então, por isso estamos aqui pleiteando, por isso estamos aqui reivindicando o nosso espaço, o nosso poder. É uma fala que Érica Malunguinho sempre trouxe, né, e sempre traz, que é alternância de poder. Precisamos lutar pela alternância de poder. E essa alternância de poder, e esse poder, ele tem que ser entendido não como um poder soberano, que é dessa política antiga, de corpos que se aproveitam da política institucional para fazer as suas vidas. Mas é alternância de poder para que, de fato, estejamos como corpos no poder. E para que sejamos vozes nossas. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante nesse nosso processo é que a gente precisa ir se construindo para que numa próxima possibilidade de eleição, os corpos que estão adentrando se candidatem.
para que não seja um corpo se reelegendo, um corpo entrando num outro cargo, não sei o quê. São pautas nossas. O representante político nada mais é do que uma pessoa que está ali para pautar questões essenciais da sociedade. O vereador, vereadora, é aquela pessoa que está de olho no determinado município, pautando questões essenciais para aquele município. E ponto. Nada mais disso. E eu acho que isso é muito importante para a gente, de fato, também reivindicar e cobrar desses corpos. Porque a gente não pode repetir processos. A gente não pode repetir um formato de política institucional que não nos abrace enquanto sociedade. E é a nossa obrigação e nosso dever, mesmo que eu, como um corpo de uma mulher, mesmo que eu, como um corpo de uma mulher, né, que cresce na favela, mesmo que eu preciso pautar outras pautas que não são minhas especificamente, mas que me atravessam diariamente. Eu não sou um jovem negro, mas eu sou mãe, sou irmã, sou prima, sou amiga, sou tia de jovens negros. Eu não sou um espaço de um corpo trans, mas eu sou amiga, sou colega de trabalho, sou profissional que diariamente também sou atravessada pelas violências que acontecem nos corpos trans. Então, assim, como é que a gente vai olhando para as outras desigualdades a partir também das nossas, a partir dos nossos sofrimentos? Acho que é por isso que eu estou entrando e estou entrando junto com essa galera. Eu não sou indígena, mas esse país foi construído, esse país foi feito, não foi descoberto. Esse país, ele foi construído por corpos indígenas. Esse país precisa que essa pauta esteja cada vez mais sendo reivindicada, porque faz parte da nossa construção. E a gente precisa, de fato, estar, de alguma maneira, tentando cada vez mais entender essas problemáticas. E eu acho que nossos corpos que são atravessados são corpos que estão sensíveis a essas construções, estão sensíveis a esses processos, porque nós somos atravessados. E são esses corpos, imigrantes também, que estão com a gente no dia a dia. A gente sabe, né? Muitos de nós artistas não somos da cidade do Rio de Janeiro. Muitos vêm de outros estados, muitos vêm de outras cidades, muitos dialogam com essa cidade. E são esses corpos que estão com a gente também na luta do dia a dia. Como é que a gente também olha para esses corpos que estão aqui, que sofrem com preconceito geográfico, com preconceito linguístico? Como é que é? A gente precisa pautar para uma política que não é a política da personificação, mas uma política que fale assim: temos que fazer uma construção para a sociedade. Uma sociedade, ela vai ser melhor construída se nós, de fato, lutarmos contra as desigualdades. A gente vai ter a democracia instaurada quando não houver mais desigualdades, porque uma sociedade que ainda tem pessoas lutando para colocar o pão na mesa, enquanto milhares de pessoas estão afortunadas, não é uma sociedade democrática. Enquanto houver desigualdade, não haverá democracia. Então a gente precisa lutar para que ela seja de fato instaurada. É por isso que eu estou entrando. Gente, é isso. É só por isso que você tá. Eu acho que é muito fácil a gente reclamar de que as coisas não estão boas. É muito fácil a gente reclamar de estar sempre a mesma pessoa no poder e parar e não buscar saber, né? Foi o que eu falei logo no início. Essa live é para que vocês conheçam o Sol Miranda, que eu tenho a honra de conhecer. Então, assim, conheçam seus candidatos, conheçam os candidatos antes de conhecer. Não é para votar na Sol Miranda porque a Aline é maneira e ela me deu o número da Sol. Conheçam, isso faz toda a diferença, sabe? Ouvir a Sol falando faz toda a diferença para eu querer votar nela. Ou para eu falar, opa, não é essa pessoa que eu quero votar. Então, assim, é muito importante que nesse momento e que a gente vire o jogo Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, a gente tem que virar o jogo dessa cidade que está sequestrada. Eu falo sempre isso, assim, a gente parece que teve a cidade sequestrada, né? A gente tem uma cidade incrível, que é maravilhosa sim, mas que hoje não existe, que está às moscas, assim, e que tem gente como a Sol e como outros candidatos para mudar essa história. Então, que é
que a gente realmente busque conhecer e que a gente saiba que a gente vai fazer diferença nas urnas, que a gente acredite que sim, a democracia ainda é a solução para tudo. E eu ainda acredito nisso. Eu queria Sol, dizer uma coisa, Aline, para você, rapidinho, porque eu acho muito importante isso que você está fazendo. E queria fazer até um convite para as pessoas que estão assistindo essa live, que esse espaço das mídias, né, seja um espaço também para a gente pensar essa construção. Acho fundamental esse processo seu, então queria agradecer não só em meu nome, mas em nome de todas as candidaturas que estão aí a postos, porque a gente também precisa se articular com as nossas redes sociais de forma que a gente contribua, né, para essa construção. Então, eu acho fundamental esse papel que você está fazendo. Acho fundamental você se colocar a essa disposição. Eu queria te agradecer muito mesmo, porque acho que a gente... Ui, meu Deus! Acho que a gente só consegue construir sociedade se a gente tiver com o espaço aberto para diálogo. Então, o movimento que está acontecendo nas redes sociais, para a gente olhar para essas candidaturas, para a gente estar aberto ao diálogo, como você falou, para ouvir, que é o primeiro passo, para que a gente não vote apenas por votar, mas porque a gente acredita naquelas propostas, porque a gente acredita naquelas pessoas. Então, assim, eu agradeço muito. E a galera que está aqui assistindo, quem puder convidar candidatos para, enfim, utilizarem suas redes. Acho que também tem uma coisa que está acontecendo com todo mundo, né? Que é o momento ali da ligação, que vocês podem ligar para nós, candidatos, para ouvir as propostas, para, enfim, estabelecer um diálogo mais próximo também, mais íntimo. Então, estamos todos abertos, né? Eu estou aberta com as minhas redes sociais, então estejam próximos. A gente quer muito fazer essa construção de maneira colaborativa, de maneira coletiva. Então, acho que é sobre isso, assim. É sobre os nossos atravessamentos. E obrigada, Aline, por esse momento. vou aqui até relembrar uma frase que você falou que a Tamires, minha irmã, escreveu, que é: não é somente sobre mim, mas sobre questões que também me atravessam. Então, é isso, gente. Eleição é exatamente isso. Não é somente sobre mim, mas sobre questões que também me atravessam. Muito obrigada por essa frase, Sol. Eu vou encerrando por aqui. Vou deixar essa live salva. Se quiser divulgar, divulgue. Mas eu vou tentar fazer isso com outros candidatos, porque é muito importante isso, assim, da gente conhecer e da gente saber quem que a gente está votando, até para a gente poder cobrar, né? Porque, assim, você me conhece, só eu vou te cobrar. Eu vou ficar no teu pé, Que nega. bom! Você sabe disso. Então, é isso, gente. É, se importem com a cidade do Rio de Janeiro, porque ela precisa que alguém se importe de fato. Então, conheçam e votem com consciência. Por favor, vamos salvar nossa cidade, que ainda é possível. Sol, Axé. um beijo, muito obrigada. Vou tentar acompanhar lá. E cadê você? Caiu? Ah, não, voltou. Vou tentar acompanhar a sua próxima live. E segue firme. Obrigada. Obrigada por representar a gente nesse período que a gente sabe que é duro, mas que é necessário. Obrigada mesmo. Obrigada, Aline. Obrigada a todo mundo que participou aqui. E Sol 50335 e as redes sociais Sol de Isso. Fato. Obrigada, gente. A 335, menina, é o ônibus da Sim, linha que só tinha na tua casa. É minha relação afetiva. Então, obrigada, amor. sim. Um beijo grande. Beijo, obrigada, gente. Até já.